Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Me chamo João, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para teu coração, para que você venha a meditar. A palavra que eu trago hoje é uma palavra referente a louvor, né? Muitas vezes, né, a gente ora, parece que a nossa oração não passa do teto. Mas muitas vezes também nós temos outros meios de acessar a Deus. Que Deus venha nos ouvir, que Deus venha mover montanhas para nos ajudar, né? Então eu quero falar um pouco hoje para vocês sobre louvor, né? Como chegar na presença de Deus, como atrair a presença de Deus. O louvor, ele é um portal para que você venha conectar-se a Deus. No momento que você começa a louvar, abre as portas do céu para te ouvir. Então eu vou te mostrar na Bíblia, dentro da Bíblia, alguns exemplos que vai te edificar referente a isso aí, né? Muitas vezes, né, tu pode orar no banheiro, tomando banho, no carro, né, sentado no sofá, tu pode colocar um louvor na televisão e ir cantar junto, né? São várias maneiras que você pode ter uma intimidade com Deus, ter uma aproximação de Deus, né? Eu até falo por experiência própria, porque uma vez eu fiquei desempregado 1 ano e 3 meses. Não arrumava emprego em parte nenhum, em lugar nenhum. Então, já meio quase desesperado, com criança pequena em casa, eu peguei um violão que eu tenho, eu sei o básico do básico, admito, sou bastante desafinado, mas mesmo assim, Deus olha o nosso coração, né? Entende? Diz que a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, o meu melhor para Deus, sabe? Então, o meu melhor eu dei para Ele. Peguei o violão, comecei a tocar, cantar. Daqui a pouco eu estava emocionado, já chorando, derramando lágrimas em cima do violão, né? Comecei a fazer isso aí por alguns dias. E em seguida as empresas começaram a me chamar, a empresa que eu estava orando, pedindo para que me chamasse. A empresa me chamou, foi a primeira a me chamar. Eu fiz teste, passei em tudo, arrumei um emprego. Logo em seguida, um dia atrás do outro, começou outras e outras empresas me chamar. Deus ouviu minha oração, Deus ouviu o meu louvor, então eu consegui ter esse acesso a Deus. Então é referente a isso, relacionado a isso, que eu estou aqui, né, trazendo essa palavra para vocês, para que vocês entendam que às vezes também tem outros meios de você ter um acesso a Deus. Mas desde já eu vou pedir a vocês que cooperem comigo, se inscrevendo no canal. Tem visto que tem poucas pessoas inscritas no canal. Se vocês puderem se inscrever, vão estar colaborando comigo, colocando o seu like, né, seu joinha, para que o YouTube venha a divulgar esse vídeo a outras pessoas, né? Aperte no sininho, a opção todas. Você vai estar colaborando comigo, vai estar colaborando com o meu ministério, que é o ministério de levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, né? Então, agradeço a todos que já fizeram isso e aqueles que vão fazer, em nome de Jesus, obrigado. Então, vamos começar então. Uma palavra um pouquinho mais longa do que as outras, mas muito importante. Se você puder ficar até o final desse vídeo, eu acredito que você vai ser bastante impactado, amém? Vamos começar então com 1 Crônicas, capítulo 20, do versículo 21 ao 24. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo que conheceram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe,
e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá e Atalaia do deserto, e olharam para as multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então, o que aconteceu aqui? Josafá, rei Josafá, ele foi ameaçado por outros reis, no caso. Eles fizeram vários exércitos e estavam ali na porta, esperando o momento certo para entrar, invadir e matar todo mundo. Mas rei Josafá era um homem cristão, era um homem de Deus, e ele então convocou o seu povo, todo a louvar a Deus, apenas louvar a Deus, pediu para eles que todos entrassem em louvor, em adoração ao Senhor. Então, nisso aí, Deus se comoveu-se e fez com que aquele exército enorme, todos eles, matassem uns aos outros, à espada. Quando Josafá chegou de manhã e foi olhar, só tinha corpos e mais corpos. O exército todo tinha sido exterminado, tinha sido autodestruído. Então, isso aqui já é uma prova, a primeira prova que eu quero dar a vocês, que o louvor, Deus se comove com o louvor. Então foi convocado, um rei, no caso, convocou toda a sua nação para que louvasse ao Senhor. Então, esse louvor levou a conexão desse povo, a compaixão de Deus a esse povo, e eles tiveram a vitória. Vamos então a Samuel. Samuel 16, versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau retirava-se dele. Aqui um exemplo de libertação, na verdade. Quem é Saul? Saul era o rei Saul. O rei Saul, ele era um homem de Deus, mas ele se desviou do caminho de Deus. Então, ele começou a ser perturbado pelos demônios. Então, Saul ele chamou Davi. Davi, naquela época, ainda era jovem. Ele ainda não era rei. Chamou Davi para que Davi tocasse a harpa, na harpa dele. No momento que ele começava a dedilhar a harpa, então os demônios saíam e Saul se aliviava, Diz aqui, o espírito mau se retirava dele, de Saul. Então, aqui mais uma vez estou mostrando para vocês que o louvor, ele faz milagres também. Ele liberta também, Então, aqui nesse momento, é um momento da gente refletir, Porque tem momentos assim na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Tá aí uma sugestão, uma opção de como você atrair Deus, na sua situação. Então, vamos então agora para Salmos. Salmos 34, 1 a 4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão
engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui já é Davi, aqui Davi já era rei já. E aqui Davi, ele louvava o Senhor. Né? E ele falou, louvarei ao Senhor em todo o seu louvor. Né? Então ele está dando uma dica aqui. Né? O rei Davi, ele era um cuidador de ovelha, e Deus consagrou ele, e ele chegou a rei, chegou a ser rei. E aqui ele está dando uma dica para nós, né? Como a gente ter a intimidade com Deus, como nós se aproximarmos a Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Né? A minha alma se gloriará no Senhor. Né? Os mansos ouvirão e se alegrarão. Né? Então nós, né, precisamos louvar ao Senhor e nós vamos se alegrar porque nós vamos sentir a presença de Deus. Né? Aqui no final ele fala, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Né? Então aqui, né, tu vê que além dele ser um homem muito abençoado, Deus ainda livrou ele de todos os temores, todos os medos, toda a aflição, toda a angústia. Deus, né, conforme ele foi louvando a Deus, Deus foi dando uma melhora na vida dele, na vida espiritual, na vida financeira e tudo mais. Amém? Então vamos a mais um salmo. Né? Conforme eu tinha falado antes, né, eu ia colocar algumas situações para mostrar para vocês que o louvor nos aproxima de Deus. Vamos então ao Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor e com seu átrios, com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Olha só aqui é a Bíblia está falando, né? Não sou eu. Entrai pelas portas dele com louvor. O que eu disse no começo? Que no momento que você começa a louvar ou a cantar do seu jeito, né? Então você precisa dar o teu melhor. Não é o melhor dos outros, é o teu melhor a Deus. Né? Não, talvez você seja desafinado, mas Deus recebe, é o teu melhor. Então aqui entrai pelas portas com louvor. As portas de Deus com louvor. No momento que você começa a cantar, a louvar a Deus, as portas do céu elas se abrem e Deus ouve o seu louvor. Entrai as portas com louvor e em seus átrios com hinos louvai e bendizei o seu nome. Em seu átrios, o que eu quero dizer com seu átrios? No momento que você entra no seu quarto, só tu, né? Você talvez se ajoelhe, ou sentado, ou deitado na cama, independente do jeito, você, né, começa a louvar o Senhor. No momento que começa a louvar o Senhor, Deus abre o céu e derrama sobre vós todas as bênçãos e vitórias que você está precisando. Né? Então aqui é uma palavra maravilhosa, aqui é uma palavra bíblica. O próprio Deus está dizendo para você louvar, entrai pelas portas dele com louvor, e os seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Bendizer, o que quer dizer isso? Bendizer o seu nome. Exaltai o seu nome, exaltai o nome de Deus. Né? Então, é isso aí, é maravilhoso, né? Se você meditar nisso aí, se você, né, tentar entender melhor essa situação, né, você vai entender que realmente é uma maneira boa de se aproximar a Deus. Muitas vezes as pessoas, mas eu não sei cantar, eu sou desafinado, né? Amém. O problema é que Deus, ele ouve o teu louvor, o teu coração, ele examina o teu coração. Que não é eu cantar por cantar, entende? Eu preciso cantar, louvar ao Senhor de coração, né? Centralizar a minha mente em Deus,
esquecer tudo que tem na minha volta, esquecer os meus problemas e focar em Deus e começar a louvar, você vai ver que Deus vai responder o seu louvor. Vamos agora em Atos 16, é o último, né? Atos 16, 23 a 26, né? Uma história também bastante maravilhosa, né? Uma palavra de milagre, né? Nós tivemos lá no início, lá, né, a história de Josafá, né, que foi um milagre, Deus livrou ele da mão, né, das pessoas mal, daquele exército lá que ia atacar ele, né? Nós lemos como se aproximar de Deus, né? Então a gente agora vamos ler mais um milagre de Deus, né? Que é Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia. Vou ler para vocês. Ó, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos se escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Então, o que estava acontecendo aqui? Paulo e Silas, eles estavam pregando a Deus, pregando a palavra de Deus. Porém, né, eles libertaram uma pessoa lá que, segundo eles, estava os empresários ali, as autoridades, estavam tirando dinheiro através daquela pessoa que estava fazendo adivinhos. Mas Paulo e Silas foram lá e pregaram para essa pessoa, e essa pessoa foi liberta. Então, no momento que essas autoridades, os empresários ficaram sabendo disso, mandaram prender Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, né? E foram como se fosse um marginal muito grande, né? Porque eles chegaram a amarrar os pés deles num tronco. Porém, né, em vez de eles ficar tristes, ficar bravos, imagina, estava pregando a palavra de Deus e de repente foram presos, foram açoitados, né, foram bastante machucados, né? Então eles, em vez de ficar tristes, abalados, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a louvar a Deus, porque eles entenderam, já tinham entendido que louvar a Deus é um meio de chegar a Deus, um meio de se aproximar, um meio de ter uma conexão com Deus. E eles começaram a louvar, oravam e louvaram a Deus. E as pessoas que ali estavam naquela prisão, eles ficavam olhando eles, admirando eles. Imagina, devia dizer provavelmente que eles eram loucos, porque ser açoitado, ser preso, amarrado, e ainda assim eles louvavam a Deus com grande júbilo, né? Então, nisso, à meia-noite, veio um terremoto e abriu as portas daquele cárcere, ou aquela prisão, né? Abriu e todos os presos foram soltos, né? Então, imagina a força que tem o louvor. Né? Deus foi capaz de usar um terremoto, né, para abrir aquelas cadeias. Lá com Josafá, Deus fez com que eles se matassem uns aos outros. Aqui, Deus usou um terremoto para abrir essa prisão. Olha só que maravilha, se você meditar bem nisso aí, você vai entender de todas essas palavras que eu li aqui, tem muito mais. Né? Se eu fosse procurar mais, acharia muito mais palavras que venham ao encontro de louvores. Mas, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou encerrar por aqui, mas fica aí para você meditar, para você entender que realmente o louvor é um meio de você chegar a Deus. Né? Então eu peço que você venha a compartilhar esse vídeo, que você venha colaborar comigo, então, se inscrevendo,
Estou com poucas pessoas inscritas no canal, né? Para que o YouTube venha entender que realmente essa palavra está sendo útil, né? Então, se você puder me ajudar, né, com o seu like, com se inscrever no canal, compartilhando, repasse essa mensagem para seus amigos, quem sabe, né, vai ajudar alguém. Um abração, fique com Deus, que Deus venha abençoar você, seu lar, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus projetos, que Deus venha abençoar você em nome de Jesus Cristo. Amém.